Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast Cafezinho com Casal, sendo apresentado por este casal... Malucate. Maloqueiro. Porra, tá uma zoação, cara, esse negócio. Ele tá... Nós estamos um bando de louco. Não, se fosse o David Beckham, é style. Agora o Marcelo não é style. Mentira, Juninho Play. Ele tá com o cara do Juninho Play lá. Fala, Tô cara me de marido. cagando. Tá te cagando? Tô. Tá. Mas vai Eu vou sacanear. Só que essa zoação vai ser até 2048. Vai. O sonho dele era botar isso na cabeça, ele brigar com os Eu acho legal. colegas. Eu já tive um gol, porque eu venho de matéria que faz frio, eu já tive gols. E agora eu retornei só pra dar um estilo. Né? Apresente nossa convidada maravilhosa. Minha querida colega Débora. Obrigado, Débora, por ter vindo. Por ter aceito, né? Eu sei que o pessoal fica meio nervoso, fala assim, Marcelo, não sei se eu vou conseguir, coisa e tal. Não, mas é um bate-papo legal. Tranquilo. Tranquilo, já tô à vontade, já. Nada de extraordinário. Vamos falar sobre a vida. A vida, justamente. E a Muito sua bom. vida, Nossa. olha, Débora, eu te conheço, lógico, até antes, né, de tudo que aconteceu na sua vida. E eu acho, cara, fantástico. Fantástico. Eu tenho, assim, uma palavra, assim, que me espelha quando eu vejo você não abandonar as coisas que estavam em trâmite, né, durante todos esses processos, que é a superação. Porque eu falo uma coisa pra você, eu tenho certeza absoluta, não é fácil fazer o que você faz. Fazer o atendimento odontológico, Isso. né? Fazer as atividades que você faz, tá até falando agora, né? Que ela tá fazendo agora é bailarina, né? As atividades de dança e... Os esportes. E aí eu começo perguntando pra você o que aconteceu na época. Eu sei, né? Mas as pessoas não sabem o que aconteceu e como foi essa mudança da sua vida depois do... Eu vou colocar como um acidente. Mas não... Você considera como um acidente? Eu considero. Sempre que me perguntam, eu falo, foi um acidente. Às vezes não entro em detalhe, né? Desculpa. Mas eu falo, é um acidente. Mas quando perguntam, as pessoas perguntam, mas exatamente o que foi. Aí eu digo, né, a situação. Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer pelo convite. Senti muito honrada, muito feliz quando o Marcelo me convidou, né, para bater esse bate-papo aqui com vocês. E eu estou muito feliz e vamos lá. Bom, eu queria, antes de falar um pouquinho, de chegar no meu acidente, né? Sim. Eu vou falar um pouquinho antes da Débora, né? Perfeito. O Marcelo sabia, assim, que eu logo depois que eu me formei, o meu sonho sempre foi dar aula, né? Sempre foi ser professora. Então, durante a faculdade, eu trabalhava para isso, junto com o professor Exami, né? Que a gente conhece. Comecei a me engajar nas questões acadêmicas, entrei no mestrado, já entrei como professora substituta lá na Federal, ou seja, trilhava esse caminho, né? Dava aula em 2 faculdades já, dava aula para cursos de ASB, e estava fazendo mestrado e ainda trabalhava na prefeitura, ou seja, a minha vida era a odontologia. A minha vida era odonto, né? Eu não tinha tempo nem para mim. Queria introduzir e me dar uma aula só se fosse de madrugada, eu dizia, né? Era só trabalho mesmo. Então, você não vai fazer uma academia? Não tenho tempo. A gente sempre dizia, né? Não tem tempo, porque a minha vida era odontologia. Só que diante disso... algumas coisas já vinham acontecendo, por exemplo, estresse já vinha, sabe? Hérnia de disco, dor nas costas, e eu disse, nossa, bem cedo já dando tudo isso, né? E não dormia direito, porque tinha que corrigir prova, tinha que montar artigo, né, para o mestrado, tudo isso que envolve a área docente. E assim, eu tinha saído de casa, eu já estava morando com uma outra pessoa,
né? E nesse meu relacionamento, por conta que eu me dedicava muito ao odonto, já não estava tão bom assim, porque queria um certo tempo, né? Ou tu és dona de casa, ou te dedica um pouco ao marido, ou trabalha. E eu ia sempre para o odonto, né? E quando foi em janeiro de 2010, no dia 17 de janeiro de 2010, o meu ex-marido, ele foi me buscar no shopping, né? Eu estava no banco do carona. E sempre quando a gente ia para casa, a gente passava por uma ponte que, de certa forma, a gente ia com uma velocidade justamente para evitar, né? Sim. E quando nós dobramos nessa ponte com uma certa velocidade, aí veio um cara que apontou uma arma. Só que a gente não parou. E nisso ele atirou eu me abaixei, né? Lógico. E ele atirou pelo vidro do carro. Como a película era muito grossa, amorteceu um pouco, né? Só que me atingiu daqui para baixo e ficou tipo assim, ela não entrou na coluna, ela ficou próximo. Só que como a bala entra quente, aí queimou a medula. Então, imediatamente eu senti daqui do peito para baixo paralisar. Mas eu não desmaiei, eu fiquei acordada o tempo todo. Aí eu disse, olha, me atingiu. Aí ele, não, você tá bem. Quando ele olhou atrás, a gente viu, né, que tava sangrando. Aí, como a gente estava perto do pronto-socorro, corre para o pronto-socorro, vai lá. Eu ia aqui dizendo que ele estava mais nervoso que eu. Nossa, não conseguiste dar orientação. Eu consegui. Aí chega lá no pronto-socorro da 14, o guarda só fez assim, não tem médico. Aí eu, então vamos lá para a Unimed da Doca, né, que é onde eu tenho... Aí nós voltamos, ainda paramos na frente do shopping, porque estava tendo um carnavalzinho lá e tinha um SAMU lá. E nós paramos lá e eles disseram, não, já que ela está aí, está perto, leva logo direto. Enfim, aí cheguei na Unimed da Doca e fui lá para a urgência, né, logo eles me atenderam. Tinha um pneumologista lá, tudo que é providência de Deus, né? Quando tem que ser. Eu acredito muito, muito nisso na minha vida. E quando eu estava lá, tinha um pneumologista, e rapidamente ele fez uma drenagem, meu pulmão, né, que atingiu e tudo mais. E fizeram ali, e eu o tempo todo acordada. Eu não dormi, né? Só me disseram, não dorme, não fecha o olho e tudo mais. E a partir de então eu fui pro Porto Dias. Aí fiquei lá um tempo, né, fazendo toda a parte de reabilitação. Mas fiquei mais ou menos um mês no Porto Dias, depois voltei para casa. Essa é a pergunta, assim, eu acho que é a pergunta que é mais comum para você fazer quando uma pessoa sofre um acidente desse. Porque eu passei, lógico, nada parecido com o seu, mas eu passei por uma situação que eu infartei. E aí vem alguns pensamentos, assim. Um exemplo de um pensamento é meu. Eu estava na ambulância indo para um centro cirúrgico, eu não sabia se eu ia fazer um cateterismo, não sabia se ia colocar um stent, ou não sabia se eu ia fazer uma safena, né, abrir meu peito, fazer alguma coisa. Eu estava com um diagnóstico de infarto. E aí, eu olhando assim no teto da ambulância, assim, eu pensava, cara... A janelinha que tem, né, na ambulância, eu só olhava passando as árvores assim. Eu pensava assim, vai acabar assim? Tanta coisa para eu fazer, cara, tanta coisa para, né, eu tenho os cílios pequenos, e talvez, eu achei assim tão pouco, entendeu? Por isso que eu gosto, por mais problema que a gente tenha de grana, enfim, de um monte de coisa, né? Cara, a vida é tão boa, tão rica. Eu acho que eu me apegaria tanto à vida, não importa a dificuldade, e iria me adaptando, Qual foi o pensamento? Porque o seu diagnóstico é um diagnóstico muito cruel. Isso. Porque a sua vida, ela tá, que nem você falou, todo um planejamento assim, né? Mas toda uma meta, né? Então você no mestrado, eu lembro de você muito tempo lá na BO, na Federal, dando suas aulas, fazendo suas coisas, um relacionamento, tudo, e de repente isso daí é interrompido bruscamente. A vida para. A vida para. Para por uma conta... Débora antes daquilo e uma por Débora conta do depois. acidente, e para porque você mudou de condição. Totalmente, né? Você foi para pro lado oposto. Mas porque senão tu coloca aí, são várias coisas, né? Mas assim,
O que passou na tua cabeça na situação? Tu tinha noção da proporção? Eu tinha, porque eu já trabalhava, de certa forma, com cadeirantes na prefeitura. Eu tinha um projeto que atendia no domicílio pacientes especiais. Então, eu tinha vários cadeirantes, já conhecia um pouco da questão da lesão na medula, né? Quando eu vi que paralisou daqui do peito para baixo, eu também pensava, né, na ida. Quando eu fui pro Porto Dias, ele chegou lá em 5 minutos, mas 5 minutos parece uma eternidade. Eu sempre olhava pela janelinha, eu dizia, nossa, será acabar agora? Eu só pensava na minha mãe, né? Pensava que a minha mãe já tinha perdido um filho, meu irmão mais velho. Então eu pensava na minha mãe, pensava no meu ex-marido, pensava nos meus irmãos. De certa forma, não pensava em mim naquele momento, né? Mas eu mantive a calma. Incrível, por incrível que pareça. Quando eu cheguei lá, que o pneumologista disse, não, olha, já foi feito o primeiro socorro, agora ela precisa ir para um hospital, né, para ver. E detalhe, dia 17 que aconteceu o meu acidente, né, cheguei no Porto Dias, eu fui para UTI, e passei dia 18, o dia todo na UTI, né, fazendo exame, raio-x e tudo mais. E quando foi no dia 19 de janeiro, dia do meu aniversário, 19 de janeiro, aí eu lembro muito bem da médica entrando, né, lá onde eu estava, e ela falando assim, olha, você ganhou um grande presente, talvez o maior de todos da sua vida, você vai para o apartamento, você não vai precisar fazer cirurgia. Aí eu, nossa, né, no dia do meu aniversário, sim, ganhar esse presente, sim, e agora é o quê? Agora é só reabilitação. Então você precisa, eu lembro muito bem do médico falando para mim, agora é uma nova vida em que a diferença que quando você nasceu, né, pela primeira vez, você é um bebê que não tem noção nenhuma, os outros é que vão cuidando de você e te guiando. Agora não, você tem uma nova vida, mas que você tenha noção do que você quer fazer. Eu achei isso incrível. Aí eu disse, tá bom. Bem isso, não é? É bem isso. Você que decide o que você vai fazer, né? Diante da condição. Eu estava viva, né? Graças a Deus já não corria mais riscos. E então eu fui atrás da minha reabilitação. E por sorte divina, eu consegui, no mês seguinte, uma vaga no Hospital Sara, em Brasília. Não sei se vocês já ouviram falar. Sim, um amigo meu ficou lá quase um ano. Nossa, um centro maravilhoso do governo, né, do federal. Maravilhoso. Nunca vi uma estrutura fantástica como aquele hospital. E um mês depois eu estava lá, né? Fui com a minha irmã, que é enfermeira. Não foi de cadeira de rodas, eu sentei na cadeira de rodas lá, né? Eu fui numa maca daqui, baixa 4 poltronas do avião, a Débora deitada, enfim, toda a situação. E quando eu cheguei lá, nossa, a gente tem a noção que quando a gente chega lá, a gente vai sair andando, né? E eles são preparados, todos os profissionais são preparados para justamente situar a gente, na realidade. Dizer, você está aqui para aprender a fazer o que você quiser sentada numa cadeira. Nós vamos te orientar a partir daquilo que você quer fazer numa cadeira. Porque eu acho que esse é o sentimento da pessoa se apegar a um milagre, né? Isso. E na verdade eles estão ali para te colocar na realidade. Falou assim, lógico, milagre sempre é bem-vindo. Com certeza. Né? Mas enquanto ele não chega, você vai ter que viver. Exatamente. Né? Exatamente. Então, eles disseram, você vai entender um pouco, tanto que eu tive aula, a primeira semana foi só de aula, para saber sobre lesão medular. Infelizmente ainda não tem a cura para lesão medular, mas muitas pesquisas estão aí, né? E o objetivo deles é ensinar a gente a fazer tudo. Eu fui reaprender a escovar o dente, para você ter uma noção, sozinha.
Porque quando eu fui para lá, eu fui como tetra, na verdade. A lesão foi tão alta que faltava 2 milímetros para ficar tetra total. Então eu fui como tetra. Então lá eu tive que reaprender várias coisas do dia a dia, a tomar banho sozinha, né? Tudo aquilo que eu precisava, só que sentada. Aí eu fui sentar na cadeira, fui fazer uma reabilitação. E passei 2010 e 2011 indo e voltando. Tanto que eu defendi o meu mestrado no final do ano, vim em novembro para cá, defendi o mestrado e voltei para o SARA, sabe? Tive a ajuda de vários colegas, da minha orientadora, a professora Regina, a professora Exami, enfim, que eu digo que os anjos da minha vida, né? E eles perguntavam, chega uma hora e perguntavam, o que você quer fazer, né? E quando eu estava assim, também na faculdade, trabalhando, enlouquecida lá, dando aula e tudo mais, eu sempre tive um sonho de ter meu próprio consultório também, de atender clinicamente, né? Aí eu disse assim, bom, de repente pode estar nos planos fazer isso, né? Ter meu consultório. Mas e aí, você não quer dar mais aula? Aí eu disse, só que assim, para você assumir determinado compromisso, vai comprometer outro lado, que é a minha reabilitação. E lá no SARA, a gente pratica vários esportes adaptados, desde tênis de mesa, canoagem, dança, natação. Então a gente é obrigado a passar por todos, entendeu? E eu comecei a gostar dessa questão do esporte aliado à reabilitação, não só a fisioterapia. Fisioterapia é muito boa, mas o esporte é aliado à reabilitação. Então, no final de 2011, quando eu já estava quase para ser liberada, eu fui para um centro, que lá no Lago Norte, maravilhoso, tu acordar de manhã, né, com aquele lago lindo ali. E eu tive a oportunidade lá, sempre nós fizemos grupos de conversa com a psicóloga. E nossa, Marcelo, eu assim, quando eu cheguei lá, eu achava que o meu caso era assim, sabe? Nossa, é difícil. Mas quando eu escutei relato de colegas que estavam lá, que tetraplégicos, tinham pessoas que mexiam só a cabeça e faziam tanta coisa, sabe? Tanta coisa. Fizeram outra faculdade, trabalhavam e faziam esportes, que eu disse, meu Deus, o meu é pequeno perto dessas histórias. Então foi aí que eu comecei a dizer, não, eu quero cuidar de mim, eu vou fazer o que eu quero. Então quando eu voltei definitivo do SARA, eu comecei a procurar locais que eu pudesse fazer a fisioterapia, pudesse fazer um esporte. Lá eu gostei muito do boxe, né, que eu fiz, ainda estava um pouquinho... Você não pode fazer boxe, é uma pessoa muito violenta. Preservar a gente se empolga, né? Eu tô vidrada na história da... Não, é isso porque eu conheço a história da Débora. Gente, eu não levantava... Débora, quem vem no cafezinho é mimado. É mimado. Cadê a produção mimo da Débora? Por favor. Já, olha, aí tá. Mimo da Débora, por favor. Ela entra no sapato, parece um ninja hoje. Vai de preto e só na... Débora, fique à vontade. Você pode abrir, veja se você gosta. Tá que nem um ninja, hein, Helene? Vai devagar, espera aí. Já fica tu, como diz o povo, cá te espera já aí, pra ver se tu... Porque, aliás, você tem que fazer toda vez que chama a produção, vem sempre vem um mimo. Olha! Você é do nosso patrocinador, um chocolatinho gostoso. É da Copenhague. Agora isso daí eu sou um roubador de foto. Do roubador de foto! Tá aberto o Instagram dela, eu pego mesmo. Esse foi um desfile que eu fiz lá no Polo de Olheiro, com um grupo de dança maravilhoso. Nós desfilamos umas joias feitas por uma artesã de lá. E foi muito bom. E essa foto tá só linda. Os usuários de cadeira de roda participaram. Também tem os andantes, que eu vou falar ainda um pouquinho, porque a gente chama assim. Adorei. Você quer café? Quer um Muito café? Obrigada. Eu quero um pouquinho. Vamos aproveitar. Adoçante, sem Se nada. tiver, faz um pra mim Adoçante. também. Se tiver aquele por favor. orgânico. Tem aquele verdinho que tem um...
Ah, então vê qualquer um. Vê a da Copenhagen lá, que todos são Qualquer um. Top. Qualquer Aí você um. só confirma com a Débora se ela quer adoçante ou açúcar. O meu é adoçante, que além disso sou diabético. Além de cardíaco, sou diabético. Já veio o pacote. Não, mas veio uma sequência, Débora. Completo. Enlouquecedora. Eu tinha 39 anos, eu nunca usei óculos na vida. E aí eu fiz aniversário, 40. No outro dia eu acordei cego. Eu acordei assim, não enxergava. Olha, eu me identifico, eu falava, Jesus, viu? cara, mas não foi uma coisa assim, eu fui perdendo a visão. Não, no outro dia eu não consegui enxergar a letrinha aqui, assim. E aí veio uma sequência, depois a diabetes. É o que você falou sobre a odontologia, você lembra também a loucura que eu vivia, ainda vivo um pouco. E sempre vai paulada de quilo, só naqueles trabalho, aula, não sei o que, coisa e tal. Aí veio a diabetes, aí depois na sequência, o infarto. Foi assim, acho que em um ano e meio, veio tudo de uma vez. Essa do óculos, eu fui no oftalmologista, ele disse, quantos anos você tem? Eu falei, 40, ele disse, então... Não, mas o meu era um chip que ele acionou então, assim, eu disse, na virada. Eu perguntei, doutor, e quantos anos o senhor tem? Ele disse 39. Ele disse, olha, falta um ano pro senhor, viu? E sabe o que é pior? Sabe o que é pior? Que tem gente aqui do meu lado que eu conheci ela tinha 30 e poucos anos. Sim. E eu já tinha 40 e lá. Tá bom. E aí ela ficava assim, ela ficava até meio irritadinha com algumas limitações minhas. Falei, calma que você vai chegar. E está chegando. E aí ela fica irritada porque chegou. Chegou. E ela começa a ter um pouquinho de irritação, tipo, porque agora eu não faço mais isso, porque agora eu não consigo fazer, eu não posso comer mais isso, agora eu tô usando óculos, agora eu não sei o que. Eu falei, não. A velhice é chatinha. Gente, eu disse que agora que eu tô vivendo. É uma característica tua? Sempre eu fui. Antes eu já tinha um pouco disso, sabe? Dessa resiliência. Gostava um pouco de trabalhar os desafios, mas estava indo por um caminho que não estava sendo bom. Eram outros os desafios. Eram outros desafios. Mudou tudo, Silvia. Porque eu voltei do Sara outra pessoa, né? Minha família não me reconheceu. Eu voltei assim, já procurando local para fazer fisioterapia, porque eu disse, olha, as pesquisas estão aí, né? Por exemplo, se eu deixar de fazer alguma coisa, minha perna pode atrofiar. Vai que surge alguma coisa nova aí, alguma pesquisa, eu tenho que estar com a perna boa, né? E tá vendo? Tanto que as pessoas... A veia, ela fica assim, eu leio bastante essas coisas, eu vou pesquisar um assunto, leio, entro nos artigos, eu faço as coisas, não sei o quê. Aí ela fica olhando assim, falou assim, quando você lê esse artigo, entrei esses dias agora que me pediram, enfim, uma coisa, eu entrei para ler os artigos e tal, e realmente a gente tem essa pegada assim, de ler as coisas e falar assim, não, mas não aconteceu. Não, mas se acontecer, as pesquisas estão indo para isso. Né? Então, aí eu voltei logo, as curas, né? Me matriculando numa academia, aí lá eu ainda não trabalhava, né? Ainda não tinha começado a trabalhar. Aí eu ia pra academia de manhã e de tarde, fazer natação, comecei a fazer boxe lá, musculação, tudo porque eu acreditava realmente no esporte como meio de reabilitação. Também a fisioterapia, comecei a fazer no NAMA. Né? Né? Porque a gente vê o seguinte, que nem é um mundo que a gente não vive. Ele precisa ser trabalhado. Tem algumas situações que acontecem na nossa vida que são mundos que a gente não vive que nem. Eu não tenho, graças a Deus, na minha família, nenhum caso, por exemplo, de pessoas que foram para o mundo das drogas. Sim. Então eu não tenho, por exemplo, um ex-viciado em casa, eu não tenho um reabilitado em drogas ou em alcoolismo em casa, eu não vivi esse mundo. Então esse mundo, por exemplo, das pessoas que têm deficiência física ou por nascença ou por acidente, também não é meu, ele não pertence, eu não tenho pessoas ao meu redor, em casa, por exemplo, vivendo esse mundo. Eu identifico, e é muito sutil isso daí, situações onde eu tento me colocar no lugar, por exemplo, de um cadeirante. Eu olho e falo, puta, isso aqui ficou uma merda, um cadeirante nunca que vai conseguir, sei lá, subir, se locomover numa situação dessa.
No nosso caso aqui na cidade, eu não sei se As é uma vagas, Belém totalmente inacessível, não é uma né? tônica, mas, por exemplo, eu não me vejo um cadeirante andando na rua em Belém. Nossa. Porque eu não consigo tenho amigos que andar pegam na calçada. ônibus. É uma calçada assim, um assado quebrado, reto, inclinado. E quando você vive, que nem você chegou, teve que viver esse mundo. Você não teve alternativa. Não, estou fazendo isso porque eu quero vivenciar. Não, você tem que vivenciar porque é a sua vida a partir de então, né? Exatamente. As situações, é muito difícil, né? As adversidades, elas vêm assim, de certa forma, muitas das dificuldades, assim, de outros cadeirantes, eu fui também aprender quando eu entrei para dança, né? Que eu entrei para um grupo que já tinha outros cadeirantes e que muitos deles pegam ônibus, andam nas ruas, eles andam até inclinados. Mas é um off-road, né? Nossa, mas eu vejo assim, quando eu vejo eles já estão lá longe, sabe? E eu disse, meu Deus do céu, será que eu consigo fazer isso? Né? E eles me ensinam muito. Quando eu cheguei lá para dança, eu ficava com medo de dançar muito e cair, sabe? Ter queda para trás. Ele disse, não, você vai ter que cair para poder aprender a levantar. Você vai cair. Aí eu, tá bom. Você tem que cair, né? Para você sentir qual é o seu limite. Você tem que cair. Então, eu aprendo muito, sabe? Eu gosto de estar num grupo que tem outras pessoas com deficiência para aprender com eles, sabe? Levar isso para minha vida. Isso é muito importante. Então, eu comecei a fazer os esportes. Fui para o Ulisses Pereira. Fiquei 5 anos lá fazendo boxe no Ulisses Pereira. Só eu de cadeirante. Só então eu. Você foi a primeira cadeirante lá. A primeira cadeirante lá, né? Obrigada. Ele realmente dizia, não, vai, Débora, vai, tu vai fazer isso, aquele jeito dele, né? E foi maravilhoso. E foi jeito super tranquilo. Super tranquilo. Educado. É um lorde. Não, ele chegava lá, batia na minha costa. Vai, mulher, vai. Parecia que tava batendo a costa dos alunos dele. É bem Ulisses, né? Assim mesmo, sabe? Então, foi... Mas eu ia, mas gostava é bom, sabe muito. por quê? Porque eu não gostaria que me tratassem como uma pessoa com deficiência, com limitação. Inválido, eu queria né? ser igual. Eu entendo a minha limitação. Eu entendo e gostaria de receber o carinho e a ajuda das pessoas. Porque tem gente que fica revoltada. Não, eu vou sozinho com a minha muleta, eu vou sozinho com a minha cadeira. Não, velho, você precisa de uma ajuda. Eu aceitaria essa ajuda. Exatamente. Fala assim, não, eu preciso, eu realmente. Ou então dizer assim mesmo, não, eu posso fazer, obrigada pela atenção, né? Porque a pessoa se importa com você. Se importa, fica preocupada. Que nem eu mesmo tava uma semana inteira aqui com o Radia, aqui olhando o espaço. Falei assim, Radia, eu vou receber uma pessoa muito querida, ela é cadeirante, é media, dá pra entrar, dá pra chegar. Por quê? Porque eu queria isso pra você vir aqui. Né? E tem pessoas que ficam meio, não aceita. Entendi. Né? Mas não tratar você de maneira diferente. Tratar você de igual. As pessoas às vezes negativo. Tratam de igual. Só precisa de situações. A gente primeiro tem que entender. Que nem uma criança. A criança tem alguns lugares que são perigosos, você tem que tomar cuidado, porque ela é uma criança, não tem, né? É só isso. Não é a nada primeira demais. coisa que o Sara me fez entender que todos nós temos deficiência. Todas as pessoas têm deficiência. Perfeito. Todas. Exatamente. Sejam elas visíveis, e as piores são aquelas que são invisíveis, que são as deficiências de caráter. Isso aí. É isso aí. Sabe? São as deficiências da pessoa, né? Que, como vivendo com ela, que a gente vai saber, enfim. Então, todos nós temos. Que trazem limitações. Exatamente. Todos nós temos. Então, a gente tem que aprender a lidar. Eu tive que aprender a fazer tudo. Hoje em dia, eu sei fazer tudo, né? Dentro da minha casa.
numa cadeira de rodas, tomo banho sozinha, me visto, me arrumo, faço as coisas em casa também. E você teve alguma sensação de revolta assim, com a vida? Né? Todo mundo me pergunta religiosa. isso. Eu ia ficar muito puto, cara. Não fica puto por nada. Não, mas eu ia passar por um processo. Eu ia passar por um processo. Não fica puto por nada. Eu ia passar por um processo. Não, assim, passa. eu só talvez eu pulasse a não aceitação. A pessoa não se aceita, mas tirando, assim, pulando o hipotecimento. Não, ele fica puto pelo feito. Enfim, ele fica. Ele nasceu puto. Mas pulando o emputecimento, aí eu já iria pra esse viés mesmo, ia pra frente. Muita gente me perguntou por que você não foi atrás do bandido. Eu ia. Né? Eu ia mandar matar ele. Tu ia mandar matar. Não, mas eu penso só. assim, eu sou uma pessoa, eu sou católica, né? Sempre tive uma veia assim, de uma fé muito grande e tudo mais. E assim, as pessoas, por que tu não vai atrás? Manda matar, não sei o quê, um a menos, e faz. Só que eu penso assim, se eu fosse mandar matar, eu também seria uma pessoa ruim. Eu faria uma coisa com outro ser humano que deixa ele aprender mais com a vida, se for por outra pessoa, mas não por mim, sabe? Não tenho essa luminosidade que você tem. Eu só agradeci a Deus. Muito. Gente, todo mundo eu vou ter falava que viver pra muitas mim. vidas pra voltar. Não, eu não tenho essa Aí eu agradeci a evolução. Deus por estar viva. Então eu digo, não, é uma nova vida, sabe? Mas mesmo eu assim, vou cuidar de eu ia mim. atrás do revenge. Você é muito resiliente. Tô mas te falando assim, porque o jeito que você coloca, porque assim, não é que é melhor, pior, não é, mas quando você nasce, né, você nasceu, né, com aquela deficiência, né, dificuldade, mas quando você é atravessado, que é um novo, né. Eu tive, assim, quando eu cheguei no Sara, né, que primeiro eu fui recebida por um enfermeiro lá e ele, sabe, eles são programados para falar com você assim, sério, né? Não tem sentimento, não envolve muito sentimento. Depois eu fui conversar com eles que eles em casa é uma coisa, Débora, aqui a postura é essa. Então eu tomei um susto quando eu vi outras pessoas, sabe, com várias deficiências ali. E eu lembro muito bem o primeiro dia que eu cheguei, eu fui para a enfermaria. E lá eu chorei bastante. Foi um momento depois do acidente descarregar, né? Eu chorei, mas chorei muito. Eu disse assim, sabe, por aquilo que eu tinha que vivenciar e que tinha que aprender como se tudo. Fosse, a morte de uma Débora e o nascimento de outra. Isso, né? exatamente. É bem isso, porque antes eu não levantava nem copo. Imagina ir para uma academia e cuidar de mim. Aí eu disse assim, não, eu vou voltar. Aí todo mundo vai voltar a dar aula? Aí eu disse, não quero, porque de certa forma... Porque assim, Marcelo, de certa forma, prendia um pouco do tempo que eu queria destinar para minha reabilitação. Tá, mas consultório, você continua na reabilitação durante muito tempo ou foi só aquele período de reabilitação? Não, eu continuo até hoje. Até hoje eu não paro. Eu não paro, só que eu já experimentei muita coisa. Já fiz canoagem, já fiz natação. Canoagem. Eu lembro. Canoagem adaptada, já fiz natação, já fiz crossfit, terminei o crossfit, eu parei agora em dezembro, mas vou voltar para o crossfit. Pilates eu já fiz, né? E tô agora na dança também. A dança é maravilhosa. Eu sou muito... Marcelo sacaneia comigo, porque eu sou muito ligada nesse lance de energia. Eu não acho que nada na vida é por acaso. Sim. Eu acho que tem uma justificativa. Também acredito. Né? O destino é tudo. Também acredito. E aí é interessante que tu... e eu fiz isso que eu fiquei pensando, porque eu vou com uma viagem louca, né? Que eu acho que é de psicólogo. Já viajei sozinha. Porque eu fiquei pensando... porque a vida adoro Rock in Rio, adoro ir pro show de rock. A vida continua. Coisa que antes eu não ia. Eu não ia. Então... Porque antes do acidente, tu já trabalhava com cadeirante. Isso. Mas tu não era cadeirante. Né? Eu fico pensando, cara, o que é isso? Então, assim, né? Ela se preparou primeiro,
Porque isso te deu uma base na hora da reação, que tu sabia do que tava rolando. Isso, sabia. Né? Porque é diferente de uma pessoa que é desconhecido, não que é melhor, que é pior, não é isso que eu tô querendo dizer, mas a tua forma ali naquela situação, que aí eu coloco que nada é por acaso, né? Antes você já trabalhava com esse público e o mais interessante você colocou, na hora que a bala me atingiu, na hora. Mas por isso que eu perguntei, porque a docência, por exemplo, o que ela faz, a docência, pra mim, tranquilo. Na verdade, mas eu quis realizar aquela outra vontade que foi montar um consultório. E quando eu voltei em 2012, final de 2012, eu encontrei uma ex-aluna minha da Federal, a Luana, que também me visitava em Brasília, porque ela estava fazendo especialização de orto lá. E a gente estreitamos a amizade e tudo mais, e quando eu voltei, ela me convidou para montar um consultório junto com ela. Vamos. Pronto. E ali nós montamos, nós começamos a trabalhar. Só que assim, eu sempre ficava pensando, criança é espontaneidade pura, né? E criança, minha amiga, é um criança. Você tem que ter toda uma habilidade para entender, né? E não vou te dizer. Você, não vou te dizer. Né, por isso que as crianças, quando me encontram, falam assim: você é muito lindo. Vai te cagar antes que eu me esqueça que tu é lindo. Espontâneo. Deus sabe o que faz, porque Deus deu. Meus não filhos deu são altura espontâneos. Pra ele, Débora. Meus filhos são, Deus dá altura, ele já é os insuportável. meus filhos são espontâneos e a minha filha está se tornando. É igual insuportável. O meu espelho, eu tenho medo disso. Nossa, ela tá insuportável. Tá muito. Nossa, mas Deus sabe o que faz. Deus sabe o que faz. Não deu altura pra ele. Enfim. Mas olha, eu quero te dizer assim, porque a tua forma com a realidade, né, foi de olhar na mesma calma do jeitinho que você tá me falando. Você não entrou no. Eu não conheço os meus pares e a minha rede de contato na odontologia nacional. Eu não conheço nenhum dentista cadeirante. Só você. Eu não sei se. Não, deve ter. Lá no Sara, quando eu estava no Sara, no final de 2012, tinha outro cadeirante em São Paulo que tinha acabado de sofrer um acidente, foi para lá. Então eles colocaram ele para ficar comigo uma semana para eu poder conversar com ele, né, mostrar isso. Então, né? Lá no Sara tinha um consultório odontológico que estava desativado. Então, praticamente, eles me colocaram nesse consultório fazer um treinamento, porque eu disse que eu queria atender, né, para fazer uma adaptação. Por exemplo, eu não consigo, assim, a minha lesão é alta, eu não consigo com as duas mãos trabalhar o paciente deitado. O dentista trabalha sentado, né? Sentado. Então, nesse sentido, foi... Só que eles fizeram uma adaptação, é tipo um bracinho que vem, que eu apoio meu cotovelo aqui para eu poder ter estabilidade para atender o paciente. Então, eles fizeram todas essas adaptações. E detalhe, quem é que pisa no pedal é a minha auxiliar. Então, a gente já tem um código. Eu fiquei pensando, porque eu fiquei agora... Não precisou modificar a cadeira. É a minha auxiliar, ela já sabe quando eu falo vai, ela aciona. Quando eu falo ok, ela para. Então, sabe, foi uma coisa que foi rolando e não precisou daria para adaptar? Daria. Que nem o carro você tem hoje umas em coisinhas, dia, por exemplo, mecanicamente, hoje em dia é tudo no pedal, né? Para você levantar a cadeira, tudo, baixar. Mas antigamente era na lateral da cadeira, lembra? Que ele levantava. E dá para fazer isso. Eu já conversei com os amigos. Mas com o acionamento das turbinas, da coisa através do pedal, também você tem como fazer alguma adaptação? Posso fazer. Eu posso muito bem colocar o pedal no suporte ali e acionar com o fazer alguma coisa. Sabe? Tem várias coisas. Cara, muito legal, cara. Se tu pudesse dar, tipo assim, não é dica, eu digo assim, como é que eu posso me expressar, meu Deus? Seria o conselho, não seria o conselho? Uma fala para uma pessoa que está passando por acabou de se descobrir nessa realidade, né? Que ela pudesse ter ali na vida dela com essa tua fala e que isso fosse uma forma que a ajudasse,
Entendi. Porque na nossa profissão, tecnicamente, a sua limitação, ela se torna mais ainda. Porque é diferente para um advogado. Ele tem que chegar lá no tribunal, mas ele pode, no teclado do computador, fazer as coisas dele. Isso. Nós não, nós temos que... A gente usa o corpo para exercer a profissão. Né? Como um médico que faz uma cirurgia, né? Como uma pessoa que, sei lá, trabalha com coisas, né, manuais. E se você faz, e eu sei que você faz bem feito, entendeu? As pessoas podem fazer. Podem. Essa é a mensagem que eu deixo. Nós podemos fazer, né? Tudo. Né? Viajar, já viajei sozinha, já fui para show de rock sozinha, né? Tive aventuras maravilhosas de passeios. Você tinha medo de viajar sozinha, Débora, por exemplo? Antes eu não viajava não sozinha. Sempre mas você ia tinha com qual era o alguém. receio? Não, assim, Você tá me falando, nunca surgiu oportunidade. que agora você começou a viver. Exatamente, mas é isso. Essa foi a principal mudança sua depois do acidente? Você falou, que tem uma Débora antes e depois. Essa foi a parte boa. Se eu tivesse morrido, Exatamente. Marcelo, se você me perguntar, tudo bem, eu era feliz antes, tinha muitas coisas, mas hoje eu sou muito mais feliz, mesmo sentada numa cadeira de rodas, porque eu comecei a fazer coisas que eu tinha vontade antes e por limitações de trabalho, eu acabava não fazendo, e deixando para lá, sabe? E que hoje não. Surgiu a oportunidade, se tiver condições, eu vou ir lá e faço. Se não for legal para mim, eu saio, pronto, terminou aquilo, eu vou para outra coisa, sabe? Mas eu tenho que viver, eu tenho que experimentar. A vida é isso, a gente tem que experimentar, a gente tem que viver. Você tem que anotar isso. Aí. Sabe, a gente tem que viver um dia de cada vez, sim. Porque aparece de tudo na nossa vida. Hoje, né, amiga? Exatamente, tudo. Há 1 ano atrás eu perdi a minha mãe. Né? Há 1 ano e 2 meses atrás, e morava eu e ela. Né? Então foi uma época que quando eu me separei, voltei para casa da mamãe, e é uma coisa também diferente, porque as pessoas têm uma reação, né, da minha separação, eu que pedi a separação, não foi ele. Então muita gente foi em cima dele achando que, meu Deus, como é que você abandona ela? Vento, tá falando da novela agora. Né? Uma mulher no vento. Como é que você abandona dela, que está numa cadeira de rodas? Mas não foi isso, fui eu que tomei a decisão. Não, eu vou voltar para casa da minha mãe e tudo mais. É umas coisas, né, que já vêm enraizadas, assim, de pensamentos. Cultural, né? Cultural, exatamente. Então, eu estreitei o laço com a minha mãe muito mais. Nossa, eu vivi um tempo que eu tinha que viver com ela antes dela partir. Isso, para mim, foi muito gratificante. A minha família me apoia muito. Eu tenho uma família assim maravilhosa, de irmãos que me ajudam, me apoiam, cada um mora na sua casa, tem a sua família. Isso é um impacto eu tô morando, né, muito. Eu moro com a Alice, que é uma pessoa que já trabalhava lá em casa e continuou junto comigo. Né? Lógico que enfrentar agora você morar sozinha, né? Eu morava com a mamãe, ela que organizava tudo, né? Agora não, é a Débora. Olha, Débora, tem que fazer supermercado, tem que fazer isso. Eu não tá, tudo bem. Mas isso não era por causa da limitação, não era por causa da limitação. Mamãe, né? Mamãe tava. E aí você vai acostumando. Por isso que os caras, os marmanjão de 50 anos não querem sair de casa. Entendeu o que é? E marido, bora se vender, marido. Vende esse peixe nosso Quem aí, são, marido, os nossos patrocinadores de hoje, marido? Estamos com a Crocom Construtora Incorporadora. Olha aí, tá vendo, Débora? Tá vendo? Tá o óculos. Mas enfim. Eu percebi. Sim. Que está com o empreendimento para você pegar a chave hoje lá na Crocom. E da onde é a Crocom? Crocom de Bauru, interior de São Paulo. Olha lá, nosso amigo parceiro. Nosso amigo parceiro tá desde o comecinho com a gente. Estamos firmes aí na temporada 2022. Perfeitamente. Que mais, marido? Nós estamos com a Box Brasil Play, que é uma plataforma de streaming e de TV fechada, com conteúdo nacional. Nós somos o podcast oficial lá deles. Justamente. Que mais? Nós estamos com a Vox2U, o Marizal,
que é a maior rede de franquias de curso de oratória. Você que tem Marido, dificuldade... tu tá bonito, marido. Eu tô bonito. Tá vendo? Tá divertido. Uma tal de Elos. Elos? Isso aqui foi um caqueado no Radi lá que me lá o fora. Radi que fez Fiz foi... uma dobra. Aqui, assim. Esse Radi tá cheio de marmota, marido. É a dobra. Todo estiloso. Mas sabia que tava Todo acabando minhas roupas, né? Mas, Ah. graças a Deus, Aí chorou. chorei, pedi, coisa e tal. E aí, Chorei, começaram a vestir ele. aí a Elas falou Aí que ela o... chegou, vamos parar esse Você jogo. coroa gordinho aí, ele vai dar uma vinda boa aqui. Vai! Aí a Elas agora então tá no seu look. Tá no nosso look. Tá certo. Temos Tá a Copenhague certo, todo também, né, marido? Copenhague, no nosso café, tá nosso aí. brinde, nosso chocolatinho pra Débora. Campeão. Nossa, maravilhoso! Sweet by Bebel Lima também, com os nossos com os doces nossos aqui, que a docinhos, gente vai campeões. só engordar e Que é só um engordar. quem não Vou bristou já campeão, pegar um. vai lá na Bebel, que a Bebel é top. Põe na caneca também. Canequinha do né? pessoal. Nossa caneca que estão Adorei, presenteando tá também, lindo, o nosso lindo. parceiro Já lá. estamos aqui, ó, padrão pá de caneca. Tá, o negócio tá melhorando. Tá, o Muito negócio legal. tá ficando, né, marido? Alure e acessórios de luxo, que tô compondo o look, né? Clube Morena Rosa. Esse foi bem perto dos outros. Aqui pra criança, o que é? Olha, tá vendo, Ana Paula? Quando Ei, aí tu Aninha. manda, né, Ana Paula? Ei, Aninha, você só Né? manda uns escudos aqui do romano, entendeu? Hoje você mandou um piquititico, não entendi. Tá vendo, Ana Paula? Como É. ele é sacaneando. Mas tá bom, eu gosto do piquititico. Você manda umas coisas muito... É porque ela gosta de mulherão, eu gosto de mulherão. e ela Eu gosta coloco também. mulherão, Pronto. já entendeu? viu, é. Santé. A Santé com uma comida saudável, bacana. Processo campeão de ultracongelamento que eles têm lá. Vale a pena. Né? É. Clube Morena Rosa tá me investindo também. Tá, tô com medo dessa conta Maravilhoso. só. Eu tô com medo. Não, eu acho que vai voltar, né? porque existe a permuta, a Sim. volta com troco não sei o quê, enfim, o pessoal faz qualquer negócio lá. O problema é que ela quer tudo. É. Dessa vez. Ah, tá. Entendeu, amiga? MS Educação. A MS Educação, que produz o nosso podcast, dirige outros podcasts também. Para você que tem interesse, a MS faz a produção de mídia para você. Instituto Marcelo Manzano. Consultório doutora Débora. Tá vendo? Puxei do saco. Quer aliviar o seu. Lógico. Odontopediatras, A precisarem, melhor odontologia tá? de Belém. Ah, meu Deus, se fosse, né? Não, o pessoal tá assim agora, né? Odontopediatra. É o melhor tá? dentista 2022. Pô, Tá, né? Tá foda. Hoje tá, foda, né? é difícil, mas tá me levando. Se você quer fazer parte também dos nossos colaboradores, patrocinadores, você pode entrar em contato com 091 98805 6604. Silvia, não quero te ligar, quero te mandar um WhatsApp. Manda, bebê, que eu respondo por aqui também, por este mesmo número. É. Não quero te mandar o WhatsApp, nem te ligar, manda um e-mail. Cafezinho com o casal, @gmail.com. Não tem como não localizar Tem a como gente. não. né? Não localizar. quero, manda um direct que eu respondo. Eu sou a tchutchuca da relação, É. é o rabugento. É. Mande Manda pra um mim que eu drone. respondo. Se inscreva. Se você acha bacana, legal, Pode se inscreva. bater aí, se inscreva. Mas você Manda um precisa. drone, Não se inscreve. Manda uma carta. Faz sinal de fumaça. Esse projeto era pra ser só 4, né, marido? Já Eu tamo combinei aqui. 4, nós estamos no 40 e ainda vai paulada. Aí, não Era pra deixou. ser, o negócio tá indo, tão gostando, Pois tão é. Não era conhecendo nem pessoas pra- maravilhosas como a Débora, que Poxa, história. Déborazinha é campeã. A gente sai, não, porque a gente gosta. Eu particularmente, eu fui sugado Muito por legal. isso. Fui sugado. Eu Fui sei. sugado, entendeu? Foi Senão não sei. existia lazer sexual lá em casa, e daí uma foi negociação. foi estimado. Árdua. Obrigado, Realmente, né? foi- Então foi tem meio, que é. participar. Coagido, chama-se coação isso daí. Palhaço. Entendi. Seu palhaço. Entendi. Em relação, Gerson. Débora, a situações de relacionamento, que também Sim. água pro vinho. Sim. E também você teve que aprender a fazer outras coisas, né? Aham. Foi muito difícil, você falou assim, não, eu vou dar uma parada técnica. Vou Porque reformular. você meu estava conceito. num Vontade é casamento. minha. né? Você estava num relacionamento, saiu desse relacionamento,
Sim. E daí? Porque também a vida continua. Sim. Né? Tem moços como eu, assim, perdidos aí no mundo. E a gente aprende. Interessantes, A gente tem aula sobre isso e aprende sobre isso lá no Sara também. Mas você tem a experiência assim, de preconceito, alguma coisa assim, ou a pessoa ficar assustada com a sua condição? Assim, com o tempo, depois que eu vou conhecendo a pessoa, eles vão se soltando e vão perguntando algumas coisas. E eu acho interessante essa conversa. Por quê? Porque eu namoro, eu paquero, né? A gente pode ter filho, a gente pode casar, a gente sente prazer. Nós sentimos, entendeu? Então, às vezes, a pessoa pensa que, parou, não sente mais nada. Porque às vezes não fisicamente, não fisiologicamente. Se sentir emocionalmente. E às vezes a pessoa fica tempo, assim, um pouquinho, será que eu vou me aproximar? Porque eu fico pensando assim, você vai, vou colocar meio viking. Você vai pra caça, né? Aí você tá na balada, aí na conjuntura, vou colocar assim, passada. Aí eu estou lá dançando. Mas agora, sei lá, eu sou cadeirante, eu vou dançar também. Lógico. Né? O local, o espaço que eu tô aqui é uma mudança geral do mundo mesmo. Exatamente. Aí se rolou também, eu fico até pensando, essa mudança aí na tua cabeça, se demorou, se pra ti foi rápido a transição de olhar para a paquera como, enfim... Situação. Eu acho que não demorou porque eu aprendi isso no Sara também, sabe? Quando eu disse eu voltei de lá outra pessoa, que eles ensinam sobre tudo isso também pra gente, sabe? Sim, porque faz parte da vida. Faz parte da vida, né? Por exemplo, lá na dança, das mulheres que estão na dança, só eu e mais a Thay que somos solteiras, outras são casadas, têm namorado, entendeu? Débora, não, no momento, meu momento, quero estar sozinho, não quero namorar, terminei um relacionamento recentemente, e cuidar de mim, entendeu? Cuidar da Débora, ter o meu momento também de só, e que isso faz parte da minha vida, com a minha família, com os amigos, eu saio muito com meus amigos. A Débora não quer casar. Ela não quer casar. Ela não quer. Entendeu? Sabe, curtir a vida, sabe? Entendeu? Pronto. A gente teve um já. No começo da manhã nós tivemos um desse também. Sim. E uma coisa que não é. Brincadeiras à parte, eu ia te falar assim. Quando eu conheci o Marcelo, eu tinha uma outra visão. Sim. Se hoje eu estivesse solteira, eu não iria casar. Entendi. Entendeu? Não é porque eu não acredito no amor, não é porque o Marcelo me traumatizou. Não, senhora, muito pelo contrário, muito pelo contrário. As pessoas trouxe a luz pra sua vida. Pensam isso, né? Da mulher que não teve. Entrar numa vibe de curtir, assim, porque muita coisa eu não sabia, e ele foi meu mentor, vou colocar nesse sentido, de aproveitar a vida. Curtir, né? Quando você falou da viagem, curtir. Eu não tinha feito uma viagem sozinha. Não fazia. Assim, eu não fazia. Então, eu ficava naquela dependência de outra pessoa. Né? Eu era assim então, antes. Hoje, assim, eu tô sedenta de viajar só. Eu quero ficar só. Eu fui pro Rio. Eu fui pro Rock in Rio, eu tenho um afilhado que mora lá, né? Só que ele tem um apartamento dele que é pequeno, não dava pra ficar. Então, eu fiquei num hotel. Eu fui pro Rio e teve uma tarde que ele não pôde estar comigo. Aí eu disse, quer saber? À tarde não, um dia, uma manhã. Aí eu fui lá embaixo, né? Disse, olha, tem alguma companhia de viagem que faz excursão? Quero visitar o Cristo Redentor e tudo mais. Tá, vou mandar. Vai chegar umas 9 horas da manhã. Vai chegar uma van aqui e você vai. Já avisou? Tá. Quando foi 9 horas da manhã, eles cancelaram. Poxa, não vai dar mais. Aí o dono lá da excursão disse, olha, mas tem o meu filho. Olha. O meu filho, ele é jovem, é bacana. Se você quiser, ele pode te levar para os passeios. Tá, tudo bem. Aí eu pensei que ele fosse chegar, né, na van, no carro, quando ele estava a pé. Aí eu disse, sim, como nós vamos? Ele disse, eu vou te empurrando. Aí eu disse, eu vou te empurrando. Eu vou empurrando sua cadeira. E detalhe, eu estava num hotel que ficava ali na mesma rua da escadaria Celaron, na Lapa. Sim. Né? Que Lapa ali é tudo. Porra, que lá transtorno. Gente, foi uma das melhores experiências da minha vida. Nós passamos pelos arcos da Lapa,
sabe? Fundição Progresso, estava tendo uma feirinha lá, inclusive tinha um grupo de carimbó, eu dancei carimbó com ele. Subimos na catedral, fomos ali pela parte histórica todinha, Candelária, chegamos lá no litoral e ele, pegamos chuva, sabe? Eu e ele. Aqueles passeios que a gente faz não programados, que é o que ocorrer. Isso! Aí eu cheguei à noite em casa, sabe? E ainda fomos tomar uma caipirinha depois. Eu, ele, mais um grupo lá que nós conhecemos na escadaria Salaron. Foi ótimo. Quer dizer, né, uma pessoa que estava ali, ele disse, olha, vai me dizendo que eu vou te conduzindo, né? E fomos. Fomos. Foi uma aventura muito boa que eu passei e que jamais vou esquecer na minha vida. Olha, Débora, que história incrível que você contou pra gente. Eu já quero que a Débora venha outra vez. Eu não dei spoiler, eu já conheci. Desculpa, eu já conheci. A Déborazinha eu sigo. Eu já quero que a Débora venha outra vez. Eu vou falar agora do odontologia, né? Porque a gente foi né, conversando. Né, Marina? Porque, olha, Débora, você é um exemplo de vida. Parabéns pela forma como você olhou pra vida e disse assim, eu vou fazer disso aqui uma limonada. Sim, literalmente. E tem muita coisa ainda, Déborazinha. Faço a minha terapia. Minha terapia é fundamental na minha vida. Bom, já que me ajuda muito. Isso daí eu não fico sem, não. A gente precisa, né? De todo o apoio, de toda uma ajuda à família também. Todo mundo precisa. Todo mundo precisa. Todo mundo, ainda mais agora, né? Enfrentando tantas coisas. Agora você tem uma mãe desesperada lá do outro lado, quer levar o filho. Onde a pessoa te acha? Os diabinhos de plantão. Quer levar o seu filho, né, numa dentista, odontopediatra. Que eu opero milagres. Não, minha amiga. Melhor odontopediatra de Belém. Odontopediatra de Belém, com certeza. Porque você, olha a sua calmaria, o jeito de falar. E você trabalha com criança, minha amiga. A minha auxiliar que fala, que é a minha voz que é anestesia, né? Que eu começo a falar, a criança vai ficando calma. Ficando calma ali, direitinho. Mas a pediatria não é só isso, não, tá? Detalhe, não vou contar nada pra vocês. Poucas crianças que me olharam na cadeira, perguntaram, por que você tá na cadeira? Poucas. A maioria olhou assim, sabe? Espontaneidade. Eu já saio ali, já sento, vou lá com elas. Ou então, quando elas perguntam, eu disse, não, a tia Debbie bateu o pezinho, mas logo, logo vai voltar a andar. Pronto, acabou. Sabe? Uma coisa que eu tinha receio logo no começo. É irrelevante isso daí. É irrelevante. Bill tá achando, não, tia, sai da tua cadeira que eu quero andar na tua cadeira. Eu disse, não, calma, ainda não dá. Não dá, né? Mas eu te coloco aqui em cima. Eu coloco e eles querem que empurre. Porque, na verdade, o olhar, assim, preconceituoso, um olhar mais maldoso, é do adulto. Que cria esses preconceitos. Por isso que eu digo, a gente cresce, a gente criando. Ainda mais hoje em dia, né? Fica cada vez pior. Aonde a pessoa te acha, Débora? Eu quero encontrar a Débora para fazer uma canoagem. Eu quero encontrar a Débora para paquerar. Eu vou torcer essa solteirona invicta aí. Eu tenho meu Instagram pessoal, né, que é o Deb G Cardoso. E também tenho do consultório, que é o Deb Odonto, DEB Odonto. Tudo junto. Aí a pessoa pode te mandar. Pode mandar mensagem. E tem pessoas que estão numa situação muito parecida com o que você viveu, no que você vive. Que querem contar, ou conversar, ou falar assim, poxa, Débora, quais são os canais que você vive, as comunidades que você vive, que eu quero me integrar. E eu tive uma ajuda muito grande de uma pessoa, quando eu estava em casa ainda, que foi um fisioterapeuta, foi lá em casa e disse, olha, eu tenho um paciente chamado Elvésio, que ele tá na cadeira de rodas há bastante tempo, você quer conversar com ele? Tá, e eu conversava por telefone com ele. E eu fui conhecer o Elvésio pessoalmente 1 ano depois em Brasília, no Sara. E ele foi uma pessoa que me ajudou muito a entender muita coisa, sabe? Ele também tem uma cabeça, assim, fantástica. Tanta coisa, tanta vivência que ele tem, a família dele maravilhosa. Então, ele me ajudou. E também eu estou aberta e disposta a conversar com outras pessoas tranquilamente. Você acabou de antemão já fazer o convite para você vir outras vezes. A gente vai combinar. Olha, adorei. Aceito, com certeza. Você é um ser humano incrível. 1 horinha passa voando. Voando. Nossa,
Já. Fiquem atentos aí às próximas edições, que tá bem bacana, bem legal, né, Marina? Só show, Que só show. bom. Essa temporada tá bem bacana. Adorei o Obrigado, casal. Débораzinha. Beijo. Beijo. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.